Sabe, a educação profissional e tecnológica no Brasil, a EPT, sempre foi encarada como aquela ponte, né? A ponte direta para um emprego estável. Mas hoje, hoje essa ponte parece levar a um destino bem diferente. Um cenário que é cada vez mais dominado por aplicativos e algoritmos. A gente está bem no meio de um conflito que define o futuro de uma geração inteira de profissionais. E aí chegamos na pergunta de US$ 1 bilhão, não é mesmo? Um diploma técnico, ele ainda é aquele passaporte carimbado para estabilidade? Se a gente voltasse no tempo, a resposta seria um sonoro sim, sem dúvida nenhuma. Mas no mundo do trabalho de hoje, essa certeza simplesmente evaporou. Aquela premissa de que o certificado garante a segurança, ela está sendo testada como nunca antes. E aqui a gente consegue ver o tamanho do abismo que se abriu. De um lado, está a promessa. Aquela coisa bonita do emprego formal, com carteira assinada, benefícios, um caminho claro para crescer. Do outro, a realidade que muitos recém-formados encontram pela frente. Uma sequência de trabalhos intermediados por plataformas, sem a menor segurança e com as regras do jogo ditadas por um algoritmo. É um contraste gritante. Bom, nessa nossa análise, a gente vai mergulhar de cabeça nessa nova realidade. Primeiro, vamos explorar esse conflito entre o diploma e o aplicativo. Depois, a gente vai entender por que o modelo tradicional entrou em crise. Na sequência, vamos falar sobre as novas habilidades que são necessárias para gerenciar a própria carreira. E aí, vamos imaginar como seria a escola do futuro. E, para fechar, discutir o objetivo maior de tudo isso: uma educação que garanta dignidade. Ok, vamos lá. Nossa primeira parada é para entender o que a fonte que a gente analisou chama de o grande descompasso. É isso mesmo, um desalinhamento profundo, gigante, entre o que se ensina na sala de aula e o que o mundo do trabalho está exigindo de verdade, agora. E que citação, hein? Ela resume o problema de um jeito muito forte. É uma provocação que faz a gente pensar. Será que a educação técnica está mesmo preparando os profissionais para o mar aberto e imprevisível da economia dos bicos? Ou será que ela continua ensinando a atracar num porto seguro que, para muita gente, simplesmente não existe mais? Agora, vamos avançar um pouco para entender a raiz desse problema. A crise não é só uma questão de currículo desatualizado, não. É uma coisa muito mais estrutural. Sabe aquele mapa que guiou gerações de trabalhadores? Pois é, ele não serve mais. O território econômico mudou completamente. E para entender esse novo território, tem um conceito que é chave, a uberização. E olha, isso não tem a ver só com o aplicativo de carro. É um modelo de trabalho em que a plataforma digital se coloca ali no meio como se fosse só uma intermediária. Mas o que isso faz na prática é mascarar a relação de emprego e jogar todo o risco do negócio, tipo a falta de clientes, um problema de saúde, um acidente, direto no colo de quem está trabalhando. O interessante aqui é a análise macroeconômica que o Márcio Potman traz. Ele deixa claro que isso não é um fenômeno isolado. O que está acontecendo é uma mudança econômica muito maior no país. A gente está vendo a indústria encolher e a força de trabalho ser empurrada para um setor de serviços onde a informalidade virou a regra, e não a exceção. Então, qual é o resultado disso tudo? É simples e bem frustrante. O sistema está formando um monte de técnicos super qualificados, mas o mercado de trabalho, na maior parte, está oferecendo bicos e funções precárias que nem de longe exigem toda essa qualificação. É um baita desperdício de talento, né? Certo. Com esse cenário todo, a resposta não pode ser só ficar de braços cruzados esperando o sistema mudar. A análise que a gente está vendo aponta para uma outra direção: a necessidade de um novo kit de ferramentas, focado no que cada profissional precisa desenvolver para conseguir não só sobreviver, mas também prosperar. E a habilidade principal desse novo kit é essa aqui: a gestão de si mesmo. E isso, gente, vai muito além de ter iniciativa. A gente está falando de uma competência técnica mesmo, estratégica. É sobre tratar a própria carreira como se fosse uma pequena empresa que precisa ser gerenciada com muita inteligência. Mas o que quer dizer gerir a si mesmo na prática? Bom, o kit básico de sobrevivência inclui coisas como saber quanto cobrar pelo seu serviço, entender o mínimo de planejamento financeiro e impostos, saber vender o próprio peixe com marketing pessoal e, talvez o mais importante, aprender a gerenciar os riscos de trabalhar sem nenhuma garantia. Isso tinha que ser matéria na escola técnica, né? E para reforçar que essa não é uma ideia qualquer, a análise traz uma referência de peso em gestão: o Chia Venato. Ele diz que, em mercados caóticos como o de hoje, essa capacidade de se auto-organizar não é um luxo, não. É o que separa quem tem sucesso de quem fica para trás.
Só que, claro, não dá para jogar toda a responsabilidade nas costas do indivíduo. A escola, a instituição, tem um papel fundamental nisso tudo. E é isso que nos leva para a nossa quarta parte. Como a escola precisa se transformar. Olha só esse comparativo. Ele mostra bem a virada de chave que é necessária. A gente precisa sair de um modelo antigo, lento, burocrático, onde o currículo leva anos para ser atualizado, para um modelo do futuro, que seja ágil, flexível, que consiga incorporar novas tecnologias e demandas do mercado quase que em tempo real, talvez com módulos, certificações mais dinâmicas. E como bem aponta a Marta Gabriel, a velocidade com que as coisas mudam hoje é uma loucura. O conhecimento técnico de hoje pode não valer quase nada amanhã. Então, mais do que ensinar um pacotinho fechado de habilidades, a escola do futuro precisa ensinar a habilidade de aprender a aprender, de se reinventar o tempo todo. E aqui a gente chega num ponto que é um divisor de águas na nossa conversa. Porque só se adaptar ao mercado, por mais rápido que seja, não é o suficiente. A análise argumenta com muita força que as escolas têm um dever ético que não dá para ignorar. O ponto central é este: educar para essa nova economia não pode ser a mesma coisa que educar para a submissão. Tem que ser o contrário. Tem que significar ensinar sobre direitos, questionar a precarização do trabalho, mostrar que existem alternativas como o cooperativismo de plataforma e, o mais importante de tudo, formar cidadãos críticos, que entendam o sistema onde estão inseridos e não apenas operadores de ferramentas. Essa citação do Dermeval Saviani resume essa missão com perfeição. O conhecimento técnico, quando ele vem junto com uma consciência crítica, vira uma ferramenta não só para trabalhar, mas para se emancipar. Ele permite que o profissional atue no mundo e não que o mundo simplesmente atue sobre ele. E agora a gente vai amarrando todas essas pontas na nossa conclusão. O objetivo final de toda essa reformulação da educação profissional vai muito, mas muito além de só arrumar um emprego. É uma coisa bem mais profunda. O verdadeiro propósito, como a fonte argumenta, é esse aqui: entregar um kit completo de ferramentas. As ferramentas técnicas para fazer o trabalho bem feito e as ferramentas críticas para garantir que esse trabalho seja feito com dignidade, com autonomia e com justiça. E para fechar, acho que não tem jeito mais poderoso do que com as palavras do nosso patrono da educação, Paulo Freire. Ele nos lembra que educar nunca é um ato neutro. É, acima de tudo, um ato de esperança. Um ato político que tem como objetivo transformar a realidade para melhor, criando espaços de liberdade. E assim, a gente termina com essa pergunta que fica para reflexão. Depois de tudo isso que a gente viu, qual é o verdadeiro papel da educação? É ser só um espelho que reflete as demandas do mercado, mesmo que elas sejam precárias? Ou é ser um motor que ajuda a construir um mercado de trabalho mais justo, mais humano? A resposta que a gente der para essa pergunta vai definir o futuro de milhões de profissionais.